Boa tarde a todos que nos assistem. Nossos contatos estão na descrição deste vídeo. Meu nome é Mariana Camargo, secretária executiva da UNCME e do curso Escola de Conselhos. Hoje é dia 30 de outubro de 2020. Realizamos nossa 8ª live do curso Escola de Conselhos, que é uma parceria da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação com o Instituto Anísio Teixeira, localizado no estado da Bahia. Agradecemos novamente aos conselheiros municipais de educação e aos profissionais da educação que nos acompanham. Agradecemos a toda a equipe do Instituto Anísio Teixeira e da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, que são os responsáveis pela realização deste trabalho. Saúdo aqui nossos articuladores de turma. Hoje o tema que será abordado em nossa live será Atos Normativos dos Conselhos Municipais de Educação. Nossa palestrante é a professora Márcia Bavaresco, que também faz parte de nossa equipe como articuladora de turma. Obrigada, Márcia. Quero agora convidar a professora Darli Zunino, coordenadora deste curso e mediadora desta mesa, para apresentar nossa palestrante. Antes disso, quero dizer que a professora Márcia terá 40 minutos de apresentação e também, antes de passar a palavra para a mediadora e coordenadora do curso, Darli Zunino, quero aqui justificar a ausência da nossa mediadora da live, que também é coordenadora do curso e estaria conosco hoje, professora Gilvânia Nascimento. Ela está em outra atividade e, por uma situação, não foi possível estar conosco neste momento. Então, passo a palavra para a professora Darli Zunino. Bem-vinda, Darli. Obrigada, Mariana. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos os conselheiros municipais de educação desse imenso país. É um prazer enorme estar com vocês novamente. Como comentou a nossa amiga e professora Mariana, essa é a 8ª live do nosso curso de Escola de Conselho. Hoje nós temos a presença, da nossa querida articuladora de Santa Catarina, a professora Márcia Bavaresco, que estará conosco falando sobre os atos normativos dos Conselhos Municipais de Educação. Um assunto de suma importância, relevante, e significativo para todos nós que somos conselheiros municipais de educação, nesse grande trabalho que nós desenvolvemos no nosso dia a dia, lá nos nossos conselhos municipais de educação. Então, convido a professora Márcia para entrar na sala, para que eu possa apresentar quem é essa nossa amiga, companheira e lutadora de uma educação de qualidade social, que luta pela garantia do direito à educação, que discute a gestão democrática, que muito luta e labuta para que a nossa educação brasileira realmente, a cada dia, melhore mais. Quem é a professora Márcia? Vou falar um pouquinho de quem é a professora Márcia, Primeiro, a professora Márcia é a nossa articuladora aqui no estado de Santa Catarina, Então, aqui no estado, a professora Márcia é muito conhecida. Mas quem é ela? Ela é pós-doutora em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, doutora em psicologia da educação pela PUC de São Paulo, mestre em educação pela Univale Santa Catarina, especialista no ensino fundamental e educação infantil, pedagoga, atuou como gestora pública na Secretaria Municipal de Educação em Itajaí, Santa Catarina, na coordenação de apoio pedagógico, direção de centro de educação especial e na supervisão e gestão de políticas, na coordenação do programa de apoio, direção do centro e programas de apoio pedagógico. Também a professora Márcia foi gestora de políticas públicas em economia solidária, professora Márcia?
É tanta coisa, professora Márcia, que a gente acaba, né? A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, na assessoria e direção do Departamento de Apoio de Economia Solidária e Pequeno Empreendedor, isso de 2012 a 2014, docente dos cursos de pedagogia e de pós-graduação no Sinergia, aqui em Santa Catarina, no Instituto Celecista Faial, de Ensino Superior, de 2004 a 2015, e na Universidade Mogi das Cruzes, em 2018, de 2018 até o presente momento. Foi, né, ela é uma grande companheira nossa, né, foi conselheira municipal de educação aqui em Santa Catarina, em Itajaí, é sócia, ela foi minha colega de trabalho, né, professora Márcia, lá no nosso Proconselho, foi coordenadora pedagógica do Proconselho, em parceria da Universidade Federal e do Ministério da Educação, né, e a UNCM, também é fundadora da cooperativa, da Cooperame, né, presta assessoria em diversas áreas, professora Márcia, muita coisa, eu estou aqui me perdendo nesse seu currículo extenso, né? É pesquisadora também, deixa eu ver, é pesquisadora do Grupo de Pesquisa sobre Políticas Públicas e Prática Docente em países latino-americanos do Brasil, Cuba e México, no Laboratório Institucional de Estudos e Pesquisa em Psicologia, junto com a professora Marilene Proença Rebelo de Souza, faz parte, é membro da Associação de Psicologia Escolar e Educacional, e é articuladora, como eu já disse para vocês, do nosso grande curso. É muita coisa, professora Márcia, é um currículo muito extenso, e eu tenho um prazer enorme de ser sua companheira, de acompanhar essa luta toda, professora Márcia, né? Volto a falar, né? Para que realmente a nossa educação seja mais valorizada, para que as nossas crianças, jovens, adolescentes e adultos realmente tenham voz para o desenvolvimento da cidadania de cada um dessas, né, dessas pessoas, que a gente possa desenvolver a cidadania na sociedade de forma geral. Não é algo fácil, é algo complicado, mas importante e necessário. E hoje a professora Márcia vai estar trabalhando conosco, como a professora Mariane já colocou, os atos normativos do ICMS. É uma visão dentro da área voltada para a psicologia, mas tem muito a ver com o nosso dia a dia dos nossos conselhos municipais de educação. Vou parar de falar, professora Márcia, vou passar a palavra para a senhora, para que possamos ouvir essa sua grande contribuição. E já comunicando os nossos conselheiros municipais de educação, que a professora Márcia tem um artigo no nosso curso. Ela vai falar um pouquinho também sobre esse artigo, né, professora Márcia? Então, com a senhora, né, a palavra, professora Márcia. Obrigada. Bom, vou iniciar esta live fazendo, então, um agradecimento especial e desejando boas-vindas a todos que nos assistem, né, na 8ª live. Agradecer de modo muito carinhoso o acolhimento da professora Darli, da professora Gilvânia, de toda a equipe da UNCM, meus colegas, né, que estamos envolvidos nessa importante missão, que é promover esse curso nacional de formação de conselheiros municipais de educação, e também, né, ao Instituto Anísio Teixeira, né, que fez essa importante parceria. E para mim é uma honra hoje estar aqui nessa condição de palestrante e poder falar, então, sobre uma pesquisa realizada e que está disponível no 4º módulo e que, a partir dela, então, hoje eu vou estar significando, né, e trazendo grandes contribuições, assim espero, para você. Então, meu cumprimento muito especial. Durante a minha apresentação, se vocês quiserem deixar, então, participar do chat com questões, e depois a gente vai abrir aí para uma discussão. E hoje, o que eu vou tratar, então, com relação aos atos normativos, ele também tem muitos encaminhamentos para que vocês possam realizar
a atividade avaliativa do módulo 4, tá? Então, vou pedir, então, a permissão, porque eu vou compartilhar uma apresentação que vai, então, guiar esse trabalho que será feito neste dia. Bem, acho que para falar, então, dos atos normativos dos Conselhos Municipais de Educação, eu vou, inicialmente, né, falar um pouquinho da minha atuação como conselheira e formadora de Conselhos Municipais de Educação, apresentar para vocês de que forma a psicologia, como uma área, né, do conhecimento, qual é a relação da psicologia nas políticas públicas educacionais, porque é deste lugar que a pesquisa vai trazer essas contribuições da psicologia, quais são os atos normativos como política pública local, e desses atos normativos, qual o interesse, então, da psicologia, quais são as contribuições que hoje eu tenho a missão aqui de trazer para vocês. Falar, então, desta pesquisa, né, com mais detalhes, como a gente olhou esses atos normativos, e trazer esses achados aí do estudo com os conselhos para os conselhos, né, trazendo conselhos para os conselheiros. Então, é nesse caminho que eu convido vocês a trilhar comigo, para dar sentido, então, aos atos normativos do Conselho Municipal de Educação. E dizer para vocês da responsabilidade de estar aqui e significar esse tema tão importante e necessário. Vocês não imaginam o quanto, por meio deles, vocês podem ter uma atuação mais crítica e transformadora no seu município. Hoje eu quero começar essa conversa, então, falando com você de conselheira para conselheiro. Assim como você, já em 1999, a minha primeira missão como conselheira foi no Conselho Municipal de Assistência à Pessoa com Deficiência, na cidade de Itajaí. Na época era muito envolvida, né, com a educação especial. Esse ano também marcou a minha entrada na Secretaria Municipal de Educação, e desde então eu sempre participei do Conselho Municipal de Educação, posteriormente, né, quer seja assessorando uma reunião junto com a coordenadora técnica, na época, Maria Heidmann, outro momento como titular no conselho, outro momento como suplente, e aí representando o braço governamental. E, a partir de 2009, continuei no conselho representando o outro braço do Conselho Municipal de Educação, que é o braço da sociedade civil, e aí hoje é a Faculdade Senec Itajaí, né? Na minha época era Instituto Faial de Ensino Superior, teve uma alteração de nome aí. Então, eu já ocupei essa posição de conselheira representando os dois lados, governamental e da sociedade civil. E deste tempo de Conselho Municipal de Educação, pudemos estar à frente e implantar muitas políticas públicas, muitas vezes à frente do seu tempo. Viver muitas das fragilidades, ou ter muitas das conquistas que muitos de vocês já conseguiram ou ainda estão buscando. Agora, eu posso dizer para vocês que deste período de conselho, muitas coisas boas a gente pôde fazer nessa época na gestão da educação. E aí é a responsabilidade, ou as vozes que estão dentro do conselho, elas determinam destinos educacionais. A gente, quando está na posição de conselheiro, muitas das nossas tarefas implicam em muitas vidas, e muitas decisões que têm a ver, então, com a qualidade da educação. Elas são determinantes para o sucesso, para o fracasso escolar, e elas também são promotoras de políticas públicas que acolhem a todos para que tenham sucesso. E aí, também, dentro dessa minha caminhada, e como conselheira, também tive essa participação nas políticas públicas, enquanto Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, e no Conselho Municipal de Economia Solidária, e foi a partir dessa participação no Conselho que eu descobri a economia solidária, o cooperativismo, e fundei a cooperativa, então, de trabalho educacional dos Amigos por um Mundo Melhor. E isso em 2014. E aqui eu trouxe, muito saudosamente, uma foto da primeira turma, que foi
do Conselho, da formação continuada de Conselhos Municipais de Educação, que começou em novembro de 2009, né? Vocês podem aí ver a professora Darli bem na frente ali comigo, e muitas pessoas queridas que estão aí, muitos conselheiros do estado aí de Santa Catarina. Essa turma era a dos 11 dos municípios da região da Anfre, e assim como vocês estão hoje nessa formação inédita no país, essas pessoas também representavam, naquela época, uma formação pioneira, né, que foi promovida, então, pela UFSC em parceria com o Proconselho, né, em parceria com a UNCM, com a Undime, e também com outras instâncias da sociedade. Nesse momento aí da formação, considerando o trabalho que eu fazia na época na secretaria, como conselheira, como professora de ensino superior, eu fui, então, convidada a ser formadora, né, desse projeto tão importante, e que foi até 2016. Então, por que eu trago essa foto para vocês? Porque, veja bem, 2009, olha aí, já são 11 anos, esses conselheiros aí, eles chegaram como vocês, muitos com suas fragilidades, alguns com presidente, né, da secretaria, como presidente do conselho, muitos deles se sentindo assim, não tão fortalecido, tentando melhorar as suas condições de trabalho, seu espaço, buscando recurso. Outros daí não, outros já tinham casa de conselhos estruturados, já tinham recursos para o seu conselho e tinham bastante autonomia. Mas a partir do momento que essas pessoas se juntaram e começaram a ter acesso aos conhecimentos do curso, de um curso de formação, assim como vocês, eles começaram a trocar experiências, eles se uniram, foi encontro de pessoas de tempo e histórias diferentes, e à medida que eles iam tendo conhecimento do curso, eles voltavam para a sua cidade, para o seu conselho, e eles tentavam mudar a sua realidade. Então, nesse sentido, os conselheiros são sujeitos transformadores, né? E que precisam, sim, ter uma boa formação como conselheiro para poder exercer melhor as suas atribuições. Cada um vem representando um segmento da sociedade, um braço governamental ou um braço da sociedade civil, mas eles precisam também interpretar as políticas públicas para poder, então, implantar. E nessa época foi a faculdade, então, Senec Itajaí, que fez o cerimonial de abertura do Polo Itajaí. O que eu posso contar para vocês é que quando acabou esse curso, eles ficaram por praticamente uns 2 anos se encontrando a cada 2 meses, e eles, então, colocavam em pauta: hoje a gente vai fazer o selo legal que define os indicadores de qualidade das escolas. Então, eles se reuniam, os representantes de cada município, e faziam coisas juntos. Os projetos que eles apresentaram no final do curso, eles implantaram, e depois eles continuaram se encontrando para falar, então, dos seus resultados. E por isso que eu acredito muito na formação continuada de conselheiros municipais de educação, e tenho certeza que o curso esse que vocês estão fazendo hoje, a cada atividade que vocês fazem e entregam, ela não é simplesmente para validar uma participação em mais um curso dentre tantos que vocês façam, mas ele é, sim, algo que vocês estão conhecendo, implantando e, principalmente, levando lá para o seu próprio conselho, junto com seus pares. Eis aqui esse nosso desafio. E aí, a partir de 2016, eu mudei, né, de cidade. Então, eu deixei Santa Catarina e vim morar em São Paulo por motivos profissionais, né, de mudança de trabalho do meu marido. E nessa minha vinda é que aconteceu até então, eu que sempre vinha numa caminhada, né, junto à Secretaria Municipal de Educação, não só em Itajaí, mas por muito tempo, prestando assessoria e consultoria a muitas secretarias de educação do Estado, e depois tendo uma abrangência nacional, é que eu deixo, então, esse lado mais técnico e me vejo, então, seguindo um caminho mais voltado às pesquisas. E o que tem de diferente nesse encontro é que meu encontro com as políticas públicas se dá com a psicologia na USP, no Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar. No momento da minha chegada, a psicologia escolar e educacional, ela estava, né, ou ela busca desde então, se aproximar daqueles que interpretam, desenvolvem e implantam as políticas públicas de educação. Hoje, esse laboratório está completando 20 anos e ele tem uma série de pesquisas sobre políticas públicas na educação.
E naqueles momentos, então, interessava a eles saber, né, de que forma, então, os professores aplicam, como que esses professores interpretam as políticas, como se promover qualidade. E aí eu acabei, então, chegando, então, de Santa Catarina, desse trabalho dos conselhos, dizendo para eles, olha, os conselhos municipais de educação são aqueles que fazem isso, interpretam, materializam, tem representante de tudo que é lado, né, dentro desse conselho. E aí eu me vinculo, então, passo a fazer parte, desde 2016, de um grupo de pesquisa, e essa pesquisa hoje que eu estou apresentando para vocês, ela se articula a essa pesquisa matricial internacional multicêntrica, intitulada Políticas Públicas e Prática Docente em Países da Latinoamérica, Brasil, Cuba e México, Concepções de Aprendizagem e Desenvolvimento dos Primeiros Anos de Escolarização. Ele reúne pesquisadores desses 3 países, né, Brasil, Cuba e México, e o foco ali é a psicologia histórico-cultural. Então, do Brasil é o LIEP, junto com o Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, que é o PROLAN. De Cuba é a Universidade de Havana, Cátedra de Vygotsky, da Universidade de Havana. E México, temos o Departamento de Investigações Educativas. E esse grupo é coordenado, então, pela professora doutora Marilene Proença Rebelo de Souza, que depois vem a ser a minha supervisora de pós-doc. E as pesquisas, então, que passaram a ser desenvolvidas nos conselhos, né, interessam, então, muito a psicologia, porque as razões das dificuldades enfrentadas pelas instituições escolares na garantia das aprendizagens fundamentais pressupõem compreender como os atores sociais vivenciam a implantação, a concepção e as reais condições de trabalho para a proposição de políticas públicas. E, no caso, os conselheiros municipais de educação são parte aí, são considerados, então, esses atores sociais. A psicologia escolar educacional quer compreender, então, o contexto histórico e cultural dessa produção, quer trazer novas contribuições e desafios que ainda se impõem, para que esses atores sociais tenham uma atuação crítica e transformadora, porque na psicologia, vocês, então, são vistos como aqueles que decidem destinos educacionais, quando implantam e implementam políticas públicas na melhoria da qualidade da educação básica, né? Então, considerando o contexto histórico educacional acerca da política educacional em destaque, o que a gente encontra, né? Que os conselhos ganharam, então, um papel muito relevante na Constituição de 1988, com propostas de descentralização e divisão de responsabilidades no âmbito do município, que até então o município não tinha esse espaço, essa descentralização e essa divisão de responsabilidades. E que a partir dos anos 90, os conselhos passaram a ser protagonistas na organização da educação na gestão democrática, assumindo a liderança. E com isso, vocês têm atribuições e funções que em outra live já foram apresentadas, né? Que são de ordem consultiva, mobilizadora, propositiva, deliberativa, normativa, de acompanhamento do controle social e fiscalização. Essas atribuições e funções visam o quê? Garantir o direito de todos à educação com qualidade. O Conselho Municipal de Educação, portanto, é um órgão do sistema, mas mais do que guarda as políticas, vocês materializam as políticas públicas. Por quê? Para garantir a qualidade do ensino. E essa materialização, quem autoriza, aí a gente tem a LDB 93, 94 e 96, que diz que vocês podem baixar normas complementares às leis e às normas do Conselho Nacional de Educação para o seu sistema de ensino. Vocês podem autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, dentre outras atribuições que são conferidas, né, do ponto de vista da legislação. Então, se vocês são aqueles que materializam as leis, vocês precisam conhecer as leis, conhecer a hierarquia das leis, né, entender que a maior legislação do país é a Constituição Federal, que no Estado é a Constituição Estadual e que no município é a lei orgânica que estrutura essa organização e assim como, né, a organização da educação. Então, o que altera uma Constituição Federal? Uma emenda. Então, a partir daquilo que está na Constituição, quem que vai regulamentar? São leis. As leis existem complementares, ordinárias,
delegadas, tem as medidas provisórias, tem os decretos legislativos, tem as resoluções, e vocês podem observar que uma legislação não pode ferir ou contrapor-se à outra. Então, cada um, né, desses atores sociais é responsável por uma política dessas. E no caso do município, os conselhos municipais, eles se expressam, eles materializam as suas políticas através dos atos normativos, que são os documentos oficiais em que a política educacional da localidade está prescrita. E aí, dentre esses atos normativos, a gente encontra o parecer, a indicação, resolução, deliberação e os comunicados. Então, nós estamos aqui entendendo que o parecer, ele sempre é um ato de pronunciamento sobre uma matéria, de sua competência, do seu conselho pleno, de qualquer das câmaras ou comissão, que a indicação é um ato propositivo, contendo sugestão justificada de estudo sobre qualquer matéria de interesse do conselho, que é subscrito por um ou mais conselheiros, e que a resolução, em alguns lugares também considerada ou chamada de deliberação, é o ato normativo, que estabelece normas, então, para o sistema sobre a matéria de competência do Conselho Pleno ou de uma das câmaras. Então, o Conselho Municipal de Educação é este órgão colegiado e representativo das vozes da sociedade na garantia do direito à educação. Quando a gente fala que vocês são representativos das vozes, é porque na Constituição Federal, ela diz que a organização dos conselhos tem que ter representante de um braço governamental e outro braço da sociedade civil. Então, os conselheiros e as formações continuadas a eles destinados, né, tornam, então, um objeto de estudo para a psicologia escolar e educacional, que, ancorado nas teorias de aprendizagem e desenvolvimento, representa uma importante área, porque ela aprofunda, ela traz elementos para compreender quais são os entraves na educação, para responder o que acontece na escola, por que os estudantes não aprendem, por que as políticas não têm garantido acesso à educação de qualidade. Então, aí que se insere a pesquisa sobre esses atos normativos do Conselho Municipal de Educação, achados da análise de conteúdo, que foi, no caso, a técnica de estudo que a gente usou para olhar para esses atos normativos e para ver como essas vozes se expressam lá, né? Então, essa pesquisa, né, liga, então, aquela pesquisa matricial do grupo de pesquisa Brasil-Cuba-México. Ela é uma produção, né, feita, então, não só por mim, pela professora Marilene Proença e pela Gisele de Oliveira, que, na época, também integrava o grupo, né, e que fez uma pesquisa sobre a participação dos conselhos, e nós acompanhamos. É uma pesquisa, então, de natureza qualitativa, de caráter documental, porque vai olhar esses documentos, e empregou a análise da técnica de análise de conteúdo, e aí fazendo uma referência de Bardan, né, 2000. Então, a política educacional selecionada por nós, então vamos falar aqui de Brasil, né, em São Paulo especificamente, temos pesquisadores de outros lugares do país, mas aqui eu vou me referir a esses atos normativos da cidade de São Paulo. A gente selecionou, então, os atos normativos do Conselho Municipal, mas quais atos? Aqueles que eles faziam para os anos iniciais do ensino fundamental. Qual o nosso objetivo? Compreender como as questões de aprendizagem e de desenvolvimento são concretizadas e interpretadas por vocês, no caso, né, dos conselheiros da cidade, nos atos normativos, para os anos iniciais, no Conselho Municipal de Educação de São Paulo, no período, então, tendo como um recorte histórico de 2007 a 2015. Então, quando a gente vai pegar esses atos, o que a gente olha? O contexto histórico e cultural acerca da política educacional em destaque. Então, a gente sabe que o Conselho é representado por dois braços, o governamental e o civil, a gente sabe que o Conselho é um órgão de Estado. Contudo, esse recorte que a gente fez de 2007 e 2015, a gente pegou justamente duas gestões, porque a gente queria olhar esses atos normativos, como eles se expressavam a partir do ponto de vista do braço governamental. Então, aí, né, foi o Gilberto Kassab, 2007 e 2012, então era ele que estava nesse período de mandato, e de 2013 a 2015 foi o Fernando Haddad. Os procedimentos metodológicos, então, só para você entender, as contribuições que a gente vai trazer depois para vocês, e que daí a função da pesquisa é da publicidade, e aí trazer como contribuição de estudo, ele seguiu alguns passos, né, que então, lá no artigo, eles estão mais detalhados, e aqui eu vou passar só para vocês conhecerem. Então, num primeiro momento, foram identificados atos normativos no período 2007 e 2015, que tinham como objetivo as políticas educacionais para as séries iniciais,
Vamos, então, olhar isso no site do Conselho Municipal, e a gente encontrou aí, nos pareceres, um número muito grande, 350 pareceres, 3 indicações e 7 deliberações. Isso fazendo um recorte, anos iniciais que tinham como objetivo, né, encontrar as concepções. Num segundo passo, os atos normativos, as deliberações, o parecer e a indicação foram inseridos em planilhas, com a ementa, ano, número e data em que foram assinados e a data da publicação no Diário Oficial. Por quê? O que confere legalidade no município é a publicação, né, no Diário Oficial. Então, voltando aqui, uma das coisas, às vezes vocês fazem, né, atos normativos e nem sempre publicam ou divulgam, né? Então, a gente também está tomando como dado aquilo que foi publicado. E o terceiro passo foi organizar esses dados em ordem cronológica, de acordo com a gestão de cada prefeito. Então, vocês observem ali que nessa planilha tem o ano, tem o número, tem o dia da deliberação do plenário, na ementa tem sobre o que ele dispõe, e aqui dá a informação se foi publicado ou não. E aqui também da gestão do outro prefeito. E onde que está assinalado, né, de verde, os atos que a gente foi, então, selecionando. O quarto passo foi a seleção dos atos normativos para submeter essa técnica de análise de conteúdo. Então, o que que a gente considerou? A gente considerou que tinha que fazer parte da etapa do ensino fundamental de 9 anos, poderia envolver as modalidades de educação escolar, fazer referência à educação especial, educação indígena, educação ambiental, e que tivesse como palavras-chave diretrizes, normas, formação de professores, gênero, indicação de pedagogia, inclusão, controle de qualidade. Aqui está a planilha, e aonde que está em verde, né, diante daqueles atos, foram aqueles que a gente selecionou a partir desse recorte que era de interesse. E o quinto passo, então, retirou-se dessa planilha os atos que correspondem aos objetivos da pesquisa. E a gente deu, então, nome a esses atos de atos normativos escolhidos. E aí, o que que a gente começa a ver? Que exigem atos que são interpretativos, que seriam as indicações e pareceres, que são os documentos oficiais que revelam a forma pelo qual o Conselho Municipal de Educação interpreta as políticas públicas antes da materialização, e que as deliberações e as resoluções, eles são os atos de concretização, porque eles expressam essa concretização, essa materialização da política, pela sua expressão enquanto política pública municipal. E aí, dentro, então, da técnica, né, de análise de conteúdo, existem algumas atividades de pré-análise. Então, a gente sempre começa com uma leitura flutuante, que ela possibilita o contato com os documentos a serem analisados para conhecer os textos, as mensagens neles contidas, deixando-se invadir por impressões, representações, emoções, conhecimentos e expectativas. Ela não tem ainda a intenção de fazer qualquer tipo de julgamento, mas de conhecer. E aí, num segundo momento, a gente faz, então, as escolhas dos documentos, né? A seleção dos documentos adequados, que nos fornece as informações sobre o problema levantado. E esses documentos, então, são selecionados pelas pesquisadoras. Então, dessa leitura flutuante sobre os pareceres que a gente está aqui entendendo que são atos interpretativos, né? Eles são documentos que aparecem em maior quantidade, então, lá no início, vocês lembram que tinham 350, então, daqueles 350, considerando nosso recorte, a gente chegou em 30. Ele tem uma estrutura de redação de documento, é de iniciativa de alguém, tem um histórico que contextualiza o assunto, ele tem uma apreciação em que interpreta o tema em questão, uma conclusão, encerra-se com a aprovação do plenário, que é a instância maior do conselho, ele toma em consideração os fatos trazidos no relatório pelo interessado para aprovar ou deferir. Perguntas. Quem é o interessado? Perfil. Quais são os temas? De que forma ele é interpretado? Muitos pareceres são encaminhados pela Secretaria de Educação, adota-se uma linguagem jurídica de difícil acesso a quem não é da área, todos os documentos têm conceitos centrais que são referências. Se não há prévio conhecimento de tais, não se entende o documento. Observa-se esses grandes blocos, ementa, novo regimento educacional, pedidos de apreciação, autorização, oficialização, aparecem em quase todos os documentos. Nas indicações, que também a gente considerou aqui como atos interpretativos, em menor quantidade, eles aparecem em forma de relatório, tem introdução, percebe-se que uma parte dedicada ao amparo legal e à teoria,
E a gente viu aqui que é um documento-chave para acessar a interpretação dos marcos legais e teóricos, e ele traz reflexões. E os atos, então, agora de concretização, que seriam as deliberações, né, as resoluções. Eles são um ato em menor quantidade, eles têm redação e forma de lei com efeito de aplicabilidade, então, cumpra-se, quando ele chegou nessa parte, é cumprir, né? Parte do interessado, tem a deliberação com ato oficial publicado em diário oficial, e aí a pergunta, né, quem acessa o diário oficial para ter conhecimento, então, dessa deliberação, quem é o interessado? E a gente constatou que antes de concretizar as políticas públicas, ocorre um processo, então, que antecede, que é a interpretação acerca de um tema que lá no futuro pode repercutir na qualidade da educação básica. Então, que hipóteses a gente chegou, né? Que as indicações, então, são os dados que representam o processo que antecede a materialização e que é um estudo, porque a gente encontrou certas interpretações e reflexões nesses documentos, e foi considerado por nós o documento oficial-chave para acessar conceitos de desenvolvimento e aprendizagem, e as deliberações, a materialização, o momento que vocês materializam como desdobramento deste momento em que vocês interpretam. Então, aí a gente passou, então, a selecionar, então, os documentos, né? A gente identificou, então, como ato interpretativo. Nos aprofundamos, então, nas indicações e nos atos de concretização, entendendo as indicações, aqueles documentos oficiais que se acessa, conceitos de desenvolvimento e aprendizagem, e a forma como eles são interpretados pelo Conselho antes da materialização sobre a matéria da competência, e os atos de concretização, a materialização dessas políticas no âmbito, no caso aqui, do município de São Paulo, decorrente de um parecer, porque a gente sabe que o parecer antecede a resolução, mas a gente viu aqui a indicação trazendo esses nossos conceitos, destinado a estabelecer normas a serem observadas pelo sistema de ensino. E aqui uma visualização para vocês perceberem, né, que a gente relacionou aqui os atos interpretativos, né? Então, por exemplo, tem uma indicação aqui de 9 anos, a gente não conseguiu localizar essa deliberação, aí tem uma outra indicação de critérios de caracterização das instituições privadas e serviços educativos, e aqui ao lado, a deliberação correspondente. Então, a gente fez isso com todos os documentos que a gente achou a deliberação, a gente viu que tinha uma indicação antes que fazia um estudo antes dele ser deliberado. E aí, depois a gente foi em busca desses documentos, a gente leu eles, a gente contou, então, quantas vezes aparece a palavra aprendizagem, quantas vezes aparecia a palavra desenvolvimento, quantas vezes apareceu a palavra escola, mas não só a palavra em si, a palavra dentro de um contexto. Como que essa aprendizagem, como que esse desenvolvimento, como que esse conceito de escola aparece nessa interpretação. Então, aqui estão os resultados das indicações que a gente estudou. Então, né, por exemplo, tem uma indicação que não teve nenhum registro, mas a gente observa aqui a aprendizagem dos documentos, né, selecionados 22, no desenvolvimento 30 e de escola 44 vezes. Nos atos de concretização, a aprendizagem, o desenvolvimento e a escola, eles aparecem de um número muito reduzido. Então, apenas 3 menção para a aprendizagem, 8 para o desenvolvimento e 7 para a escola. E aí a gente chegou nas categorias de análise. Então, agora a gente vai ver a que concepções de aprendizagem surgem nesses documentos, então, analisados. Então, uma descoberta foi que os conceitos de desenvolvimento e aprendizagem, eles estão relacionados à criança, ao estudante. Então, são conceitos de desenvolvimento e aprendizagem da psicologia do desenvolvimento sobre como a criança, em sua condição de estudante, aprende, suas necessidades de aprendizagem e suas dificuldades de aprendizagem. Então, exemplos: aprendizagem para todos, avanços no desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem, grande facilidade de aprendizagem, desenvolvimento pleno das suas capacidades. Então, essas palavras que vocês utilizam quando fazem os seus atos, por trás dessas palavras, existem concepções de desenvolvimento e aprendizagem, para entender o que é uma dificuldade, uma concepção, então, que todos aprendem, uma concepção que existe um desenvolvimento que passa por capacidades. Uma outra categoria que a gente descobriu é que esses conceitos de desenvolvimento e aprendizagem, eles estão, às vezes, relacionados aos recursos necessários para garantir a aprendizagem. Os sentidos atribuídos para o desenvolvimento de recursos considerados fundamentais para garantir a aprendizagem das crianças na escola. Exemplos: então, se refere ao desenvolvimento da aprendizagem, desenvolvimento da informática, é preciso desenvolver o currículo.
E uma terceira categoria é o desenvolvimento e aprendizagem ligado ao papel da escola e dos profissionais. O sentido do desenvolvimento está relacionado à função social da escola e ao papel dos profissionais da educação para promover a aprendizagem de seus alunos. Então, alguns exemplos que essas palavras aparecem: assegurar o seu pleno desenvolvimento, igualdade de condições de acesso e permanência na escola, acesso à escola regular, oferta equitativa, autonomia da escola, né? Então, são conceitos ligados ao papel da escola ou de alguém para promover a aprendizagem dos alunos. E aí, quais são, então, os achados desse estudo que interessa para todos nós? Primeiro, dizer para vocês que, em São Paulo, a atuação do Conselho está mais voltada para a educação infantil do que para o ensino fundamental, razão pela qual identificou-se um número muito restrito de indicações e deliberações. Então, num outro estudo de pesquisa, não nesse, mas num outro, a gente descobriu, por exemplo, que eles abriram mão da sua atribuição, né, de normatizar o ensino fundamental, porque como São Paulo é uma cidade muito grande, eles não têm conselheiros o suficiente para dar conta de todas as atribuições do conselho. Então, eles acabam abrindo mão para a secretaria, mais deliberar, e se voltam à atuação, mas eles ainda têm uma função, sim, no ensino fundamental, mas mais de projetos, mais de algumas coisas que, na verdade, justifica por que a gente encontrou um menor número. Então, esse resultado de pesquisa mostra, né, que o Conselho está deixando de fazer um papel importante que é seu e não é, no caso da Secretaria. Que as questões de aprendizagem nos atos normativos, primeiro, elas são interpretadas nas indicações e depois concretizadas nas deliberações. As indicações são os documentos chaves para acessar para nós as concepções de desenvolvimento e aprendizagem. E que a elaboração das indicações a gente vê como um momento estratégico para a psicologia oferecer contribuições para o debate, ao compreender as tensões e tendências que constituem propostas educacionais no campo da educação pública. Então, às vezes, essa discussão que ocorre no Conselho antes de aprovar a lei, antes de deliberar, né, de ir para uma resolução, para uma deliberação, vocês se reúnem, vocês discutem, vocês estudam. Alguns vão buscar alguém para discutir aquele tema quando não conhecem. Mas neste momento de discussão, antes da materialização, é aí que vocês podem exercer mais a atribuição de mobilização, vocês podem fazer audiências públicas, vocês podem chamar a outros representantes da sociedade, que não necessariamente estejam no Conselho, mas que tenham conhecimento daquele assunto para contribuir com a discussão. Então, querem aplicar uma lei para a escola que contribua realmente para a aprendizagem de todos os alunos? Qual é a concepção, então, aí que permeia e que acredita que todos podem aprender? Porque, sim, tem conceitos, né, vertentes ou teorias que dizem que não, que nem todo mundo pode aprender. Então, se eu não tenho clareza dessa concepção, ou melhor, a partir daquilo que eu estou no conselho, a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu compreendo as teorias, a forma como enxergo a sociedade, ela vai decidir o destino de muita gente. Então, eu posso criar uma política que tem uma boa intencionalidade, mas por não envolver as pessoas nessa materialização, ou às vezes por eu não saber interpretar a política, vai ter um desdobramento, um impacto, porque depois que ela virou lei, aplica-se, cumpra-se, e aí a gente fica se perguntando por que boa parte das políticas não são implantadas, por que elas não dão certo, se elas estão lá escritas, ditas, para serem feitos, né? Então, por isso que a gente entende que antes, né, há um movimento que pode ser feito. Os atos de interpretação, então, são aqueles que antecedem a materialização das políticas públicas educacionais no município e representam um momento estratégico para o CME exercer o papel de mobilizador, possibilitando que a concretização dos atos normativos tenha maior qualificação. Nesse sentido, hoje aqui com vocês, a pesquisa cumpre o papel de dar publicidade aos seus estudos. Por mais que esteja feito numa cidade de São Paulo, todos vocês interpretam em algum momento esses atos normativos e vocês regulamentam, vocês transformam eles em resoluções e deliberações.
Então, na hora que vocês olharem seus atos normativos para analisar, para ver como ele está organizado, a sua estrutura, vocês vão começar, a partir de hoje, a observar as palavras colocadas e tentar olhar mais por trás daquela lei, o que está por trás desta lei. A que propósito ela serve, a quem ela se destina, e tentar entender que o seu papel neste momento, se você quer resultado lá na escola, e promova a qualidade, promova a equidade, promova o acesso, tem coisas que precisam ser feitas antes. Tem pessoas que precisam mobilizar antes. E é nesse sentido, então, que vocês passam, né, a ter uma atuação crítica e transformadora, e não apenas passiva, ou tendo mais uma atribuição dentre tantas para ir lá cumprir no conselho. Então, se eu posso dar hoje para vocês um conselho aos conselheiros, valorize as pesquisas também. Porque tem muita pesquisa que promove o avanço, e a gente percebe que elas não são consideradas. E utilize na materialização dos seus atos normativos em sua localidade. As instâncias representativas do Conselho, a UNC, os movimentos representativos da psicologia escolar educacional, como a ABRA-PE, os movimentos da sociedade civil organizada, podem sim trabalhar de forma articulada, cooperada, ampliar e aprofundar estratégias de atuação de conselheiros nessa perspectiva mais crítica, mais transformadora, se quer realmente defender a educação como direito social. E aí, esta live, né, feita a partir dos atos normativos, ela é feita, então, a partir dessa indicação de leitura, que está lá no módulo 4, né, que é Atos Normativos do Conselho Municipal de Educação, achados e análise de conteúdo. Ele foi publicado, né, no Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional pela Democratização da Educação, em Salvador, no ano de 2017, e também outras pesquisas, né, essa não está lá no módulo, mas é uma indicação que também se deixa, que é Aprendizagem e Desenvolvimento como Política Pública, o caso do Conselho Municipal de Educação de São Paulo, que também foi publicada nesse Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional, e que teve como tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos, interlocuções com a psicologia escolar e educacional, foi feito em Campo Grande no ano passado. E uma terceira indicação de leitura é agora, né, publicada pelo Conselho Federal de Psicologia, que é um manual dos psicólogos e assistentes sociais na rede pública de ensino, com orientações para a regulamentação da Lei 13.935 de 2017, né, da qual aí agora tem uma lei, né, que foi aprovada e que está visando aí a implantação de psicólogos na rede municipal, né, nas escolas públicas, e que é uma grande conquista para a psicologia, a favor, então, dessa promoção do sucesso e da aprendizagem de todos, e que vocês olhem com muito carinho e tenham esse novo olhar, né, para a inserção desses profissionais que estão lá para contribuir e ajudá-los nessa difícil tarefa, né, que nos compete nesse momento histórico, que é a educação pública de qualidade, laica, de acesso a todos, né, neste país. Em nome da UNCM Nacional, em nome dos nossos conselheiros municipais de educação de todo o país, em nome da coordenação, professora Giovana e professora Darli, agradecer a sua presença na tarde de hoje. E aí a sua fala, ela tem alguns, né, muitos pontos importantes, mas eu gostaria, antes de passar para as questões, lembrar algumas das suas falas, né? Quando a senhora iniciou, a senhora falou que nós, enquanto conselheiros, né, nós implicamos, né, nós construímos, nós ajudamos, nós trabalhamos com muitas vidas, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Que nós somos promotores de políticas públicas, que os conselheiros, que nós somos sujeitos transformadores, né? E a importância da formação continuada, né? Não dá para ser conselheiro e cruzar os braços. Nós precisamos estudar, estudar e estudar, né? Que nós materializamos as políticas públicas.
E aí eu quero recordar, professora Márcia, ontem eu estive numa live, povo baiano, e o povo baiano está com um movimento, né, professora Giovânia, muito interessante de normatização dos currículos a partir da BNCC. Eu dizia ontem que eu estava, assim, muito feliz, muito encantada, foi a palavra que eu usei ontem, na live de ontem, com o movimento que a Bahia está fazendo para a normatização dos currículos em cada município baiano. Não podemos esquecer que nós, a partir de 1988, uma função muito importante que nos foi, né, com a nossa Constituição Cidadã, que nos foi dado, foi a questão de, né, nós trabalharmos efetivamente a gestão democrática. E a gestão democrática passa pelos nossos conselhos municipais de educação, com certeza. E aí, falar em gestão democrática nesse país, nesse momento, é algo dolorido, sofrido, mas importante e necessário. E o movimento que a Bahia está fazendo é um movimento muito grande, interessante, e o nosso René, lá da Bahia, que é da Undime, nos informava ontem que eles conseguiram fazer a formação para mais de 70 mil professores das escolas baianas, né? E também para os conselheiros municipais de educação envolvidos nesse processo, com produção de caderno, com produção de um livro, e agora está chegando nos nossos conselhos municipais lá da Bahia, e não é só na Bahia, eu tenho certeza que em Santa Catarina nós temos também esse processo que desenvolver, em Sergipe, né, lá em Aracaju, Sergipe, e em Alagoas, com relação à normatização dos nossos currículos. E uma das tarefas, a tarefa número 4 deste, né, a tarefa do módulo 4, é a questão da normatização do currículo. Olha a responsabilidade, professora Márcia, que nós temos, após a sua fala, colocou sobre a pesquisa realizada, sobre a função nossa enquanto conselhos municipais de educação normatizar, que a gente precisa fazer esse processo dos atos interpretativos para emitir um parecer e os atos de concretização, que é a própria resolução. Olha o estudo que nós vamos precisar fazer. Aí, voltando à Bahia, parece-me que no dia 9 agora, chega aos conselhos municipais de educação, né, a responsabilidade da emissão do parecer e da resolução. Que aí a professora Giovânia está construindo um caderno lá com o pessoal também, para fazer indicações para os nossos conselhos. Eu estou preocupada, eu dizia ontem, que essa questão da normatização do currículo, né, foi um movimento que a gente conseguiu fazer após a aprovação da resolução pelo Conselho Nacional 2 de 2017, nós conseguimos fazer em quase todos os estados brasileiros, entre aspas, a concretização do regime de colaboração num primeiro momento. E aí a gente tem quase em todos os estados brasileiros o currículo normatizado pelos conselhos estaduais de educação, mas nós não temos pelos conselhos municipais de educação. Nós temos dos 5.570 municípios, somente 3.303, esses eram os dados até maio desse ano, que estavam normatizados. E uma das preocupações que eu tive quando estava conversando sobre isso lá na Bahia, é que, assim, será que a gente normatizou? Aí é para a gente pensar, conselheiros, né, realmente, será que nós normatizamos de forma eficiente, eficaz? Nós pensamos na nossa criança lá no chão da escola, quando normatizamos e, de repente, essa normatização não foi com tanto estudo, com tanto trabalho, com tanto empenho, e, de repente, a gente aderiu a um currículo
que o Conselho Estadual aprovou através de um parecer e uma resolução, e a gente não viu a especificidade de cada município brasileiro? Será como é que foi que a gente fez essa... Será que foi na correria? Né? Será que nós agilizamos, né, esse processo e a gente não fez essa análise, esse estudo, né, esse trabalho, e a gente não percebeu essa responsabilidade que nós vamos estar lidando com a normatização desses currículos, com a vida das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos adultos, do povo quilombola, da educação indígena. Como é que nós fizemos isso? Será que a gente não precisa pensar um pouco mais sobre isso? Aí eu volto à nossa tarefa, que é uma análise de resoluções e pareceres emitidos, essa é a tarefa do módulo 4, né, que é a análise de resoluções e pareceres emitidos pelos conselhos municipais de educação. Será que a gente não precisa rever? E aí eu lembro, né, que quando a gente começou a fazer o guia para a regulamentação, para a normatização desses currículos, que a UNC Nacional foi protagonista, com um grupo de trabalho, né, em parceria com a Fundação Lemon e com o Movimento pela Base, será que a gente não precisa rever esses atos? Será que a gente realmente fez de forma correta, pensando na responsabilidade, pensando na transformação, pensando que nós somos realmente promotores de políticas públicas? Só para a gente refletir, professora Márcia, após toda essa sua fala, né, uma fala bem enfática, muito bem pautada, chamando a nossa responsabilidade, será que a gente não precisa realmente debruçar sobre? Não é só, a secretaria pediu um parecer, uma resolução, a gente vai lá e constrói, ou copia, cola, e não analisa a nossa realidade, o nosso dia a dia. O que a gente vai estar, ou não, construir e materializar políticas públicas que favoreçam os menos favorecidos? Será que a gente pensa na aprendizagem dessas crianças? Será que a gente pensa na nossa responsabilidade social? Por isso que diz que ser conselheiro é uma tarefa relevante, né? É uma tarefa significativa. Nós sabemos de todas as nossas doações, a gente sabe que ser conselheiro não é algo fácil, mas a responsabilidade é muito grande com esse país, né? É muito grande com essa nação que hoje passa por um momento muito difícil, né? Em relação à live de ontem, eu só gostaria de parabenizar ao povo baiano, a UNCME, a Undime, a Universidade Federal da Bahia, a Fundação a Itaú Social, que está fazendo esse trabalho, que viu da necessidade de realmente rever como é que está sendo construído esse currículo em cada município baiano, e dar a possibilidade de ser uma construção democrática, participativa, efetiva. Eu percebi nesse trabalho que nós fizemos com o guia, que nós temos, por exemplo, o Estado brasileiro, isso eu fiquei muito triste, não sei como é que foi o caminho lá, mas nós temos um Estado brasileiro que possui 800 e poucos municípios. Todos eles aderiram ao currículo aprovado pelo Conselho Estadual de Educação. Só um município fez um parecer e uma resolução própria, né? Um outro estado também bastante grande, ele está muito bonito lá naquele mapa que a gente visualiza, todo verde, né? Mas também foram poucos municípios que construíram a sua resolução e o seu parecer.
Então, para a gente pensar como é que nós estamos lidando com estes atos normativos, né? Só para a gente refletir. E eu teria algumas questões, deixa eu ver o que surgiu aqui de questões, professora Márcia, para passar, né, para a senhora. Uhum. Oi? Sim. A primeira questão, professora Márcia, todos os atos normativos devem ser publicados no Diário Oficial, tá? E qual é a diferença? Eu vou fazer bloco de duas questões, tá? E qual é a diferença entre parecer e indicações, tá? Então, nós sabemos que nem todos os municípios brasileiros têm realmente diário oficial, então tem outras formas de publicação, mas a publicização, com certeza, é necessária e importante, inclusive na sua fala, né, a senhora salientou da divulgação e publicação, são atos essenciais, isso para fortalecer cada vez mais a gestão democrática, não dá para construir uma resolução, um parecer, e ficar dentro da Secretaria Municipal de Educação. É isso. A gente É isso precisa, mesmo. com certeza, né, publicizar. E aí a gente dizia lá ontem também na Bahia, que uma das coisas que a gente tem que se preocupar quando nós já estivermos com esses atos normativos, o parecer e a resolução da normatiza, né, do currículo, também a publicização, né? E, além disso, a gente precisaria também, na resolução, estar garantindo que a gente vá fazer um acompanhamento da implementação desse currículo. Não dá para aprovar e dizer, escola, vocês se virem aí, se as crianças vão aprender ou não vão aprender com as competências, com as habilidades, aí é um problema de vocês. Não, o Conselho tem uma responsabilidade social no acompanhamento das políticas públicas, né? Então, a pergunta é realmente se os atos normativos, né? A pergunta todos os atos devem ser publicados no diário e qual é a diferença entre parecer e indicações? A senhora poderia responder essas duas questões? Depois eu passo. Sim. Bom, vamos lá. Os atos do Conselho Municipal, eles devem ficar dentro do Conselho ou eles devem ser publicados? Se eu quero que alguém cumpra com eles, né? Se eu quero que aquilo que eu estou implantando, digamos assim, eu tenho que dar visibilidade, eu tenho que possibilitar o acesso à informação. Esse é um ponto. Aonde que está a informação? Eu estou disponibilizando ela aonde? Então, por exemplo, para fazer esse trabalho de pesquisa sobre a legislação, a gente só pode fazer esse trabalho a partir daquilo que foi publicado. E está publicado aonde? Está publicado no site? Está publicado no Diário Oficial? Se é uma resolução, uma deliberação, o ideal seria publicar no Diário Oficial para dar publicidade, né? Uma lei que foi, uma normatização que foi aprovada. Aonde que a gente tem acesso a isso? Está onde? Lá dentro do Conselho? Então, eu acho que é essa pergunta que vocês têm que se fazer. Eu estou fazendo, né, esses atos normativos que o Conselho está fazendo, ele está disponível para o acesso ao público? Porque muitas das pessoas vão buscar aquilo que está disponível. Quando elas não encontram, elas não vão, talvez, bater lá na porta do Conselho, olha, você tem um parecer sobre determinado assunto? Ah, entende? Então, é nesse sentido que precisa dar publicidade a tudo aquilo que é de interesse público. Acho que esse é um ponto. Dar publicidade a tudo aquilo que é de interesse público. A outra questão quem é que tem acesso a, de repente, aquilo que eu quero que torne público, de repente, diário oficial, quem está lendo? Então, a Darli falou, nem todo mundo tem diário oficial. Então, onde que dá publicidade? Então, acho que isso são coisas para a gente começar a tomar consciência, né, na hora daquilo que se faz. E como se publica aquilo que é interesse, que a gente quer que tenha interesse, né, ou se aplica. Um outro ponto que a Darli trouxe, que eu considero, assim, fundamental, é essa consciência que vocês precisam ter
nessa condição que vocês estão agora de conselheiros, certo? O que é ter essa consciência? Eu fiz a matrícula neste curso. Acho que esse é um ponto. Essa matrícula, essa minha participação nesse curso é o quê? É para ter mais um certificado apenas? Não, eu estou buscando conhecimento. O que é que vocês estão fazendo com esses conhecimentos, com essas informações que vocês estão recebendo a cada live, ou a cada leitura, ou a cada atividade que vocês precisam fazer? A linha do tempo, por exemplo, que vocês fizeram na atividade do módulo 1, ela serve para quê? Justamente para conhecer essas leis que vocês mesmos implantaram. Então, se eu estou chegando hoje no conselho, quais são as leis que já foram publicadas? Qual é a lei que ainda precisa ser publicada e que nacionalmente já orientou, já pediu, eu materializei aqui no meu município? Quando eu estou participando de um plano municipal de educação, eu simplesmente olho aquele plano nacional e copio e colo e só altero números? Eu realmente faço um diagnóstico desse município? Essa redação dessa meta, ela é para esse município mesmo? Ou ela é só mais uma meta para cumprir protocolo e dizer, aqui está o nosso plano? Eu fiz. Então, o que a gente quer chamar a atenção, né, desses conselheiros, é se reconhecer, é tomar consciência desse poder que vocês têm, de naquele momento em que se compromete a fazer as coisas, poxa, alguém ali perguntou, né, eu agora eu vou começar a olhar e prestar atenção nisso. Então, só por isso a pesquisa aqui já fez todo o sentido, já fez o seu diferencial. Começar a prestar atenção mesmo, as palavras usadas. Vai discutir currículo para a rede? Que currículo a gente quer? Que cidadão a gente quer daqui 10, 20 anos? Né? Quem que pode discutir esse assunto com a gente? Porque às vezes a gente não domina todos os conteúdos. Então, existem outras pessoas que podem fazer essa discussão, vamos convidar. Vamos abrir o debate, porque quanto mais pessoas envolvidas nesse momento da discussão, mais o currículo que eu quero que sigam, nesse momento que eu estou elaborando, as pessoas vão fazer adesão, vão seguir, porque elas estiveram naquele momento fazendo, né? Mas essa elaboração, ela tem que ser para realmente transformar de uma forma muito consciente e crítica, né? Por isso que requer essa interpretação, né? E aí, para quem pediu a diferença, então, era do parecer e da resolução, né? Então, parecer é um ato que o Conselho Pleno, qualquer das câmeras ou comissão permanente, pronuncia-se sobre uma matéria de competência. Nesse módulo 4, vocês podem, até sugiro, né, escolher um parecer e começar a olhar esse documento e ver como ele se organiza. Qual é a matéria de competência, né? Quem que está emanando? A gente tem parecer da União, a gente tem parecer dos estados, a gente tem parecer do Distrito Federal, a gente tem parecer dos municípios, e eles são apresentados em duas partes distintas, né? Tem um relatório que compõe a primeira parte desse parecer, ele contempla um histórico, ele contém uma clara descrição do assunto, do caso examinado pelo relator, são registrados fatos que deram origem ao objeto que está querendo se parecer. O conselheiro relator, ele deve incluir nessa divisão do documento dados que foram fundamentais para que todos os conselheiros entendam perfeitamente o que é esse parecer em questão. Nesse relatório, né, tem que usar o bom senso, nem dados de menos, nem dados de mais que dificultem a compreensão do assunto. Eles conduzem ao entendimento daquilo que é o objeto do parecer, né? Ele deve contemplar um item relacionado à apreciação do mérito, contendo justificativa legal do documento, a análise do parecer, né, do relator, que conduz a reflexão para a conclusão almejada. É no parecer que o conselheiro relator deve incluir as normas vigentes sobre a matéria. Caso queira inovar, deve justificar adequadamente a sua proposta à luz da Constituição Federal e dos demais dispositivos legais e normativos, e aí, claro, né, de acordo com a hierarquia legal e normativa. E aí tem o voto do conselheiro, né, que constitui a segunda parte do parecer, que é explicitado com maior clareza, a decisão que o relator propõe ao órgão colegiado para ser adotada. Caso se trate de um parecer normativo, por exemplo, o parecer tem que definir as diretrizes curriculares, por exemplo, nacionais para um determinado nível, modalidade, deve acompanhar o projeto de resolução ou deliberação, né? Então, existe essa estrutura de documento que é interessante agora vocês olharem essa estrutura, né? Para entender o que é para diferenciar
de outro, né? E no caso das resoluções, né, eles já são as normas, eles já são as regras que devem ser observadas pelo sistema de ensino, pelos respectivos estabelecimentos de ensino. Então, a resolução da implantação do ensino fundamental de 9 anos, como deve acontecer essa implantação, como deve se organizar. Eu vou lá nessa resolução e preciso me adequar àquela resolução, a fazer aquilo que está dizendo para fazer. Então, uma coisa é o parecer, a outra é a resolução. Por isso que a resolução a gente chama de ato de concretização. Então, as resoluções só podem ser editadas pelo presidente do conselho, né? Ou pelos presidentes da Câmara, enfim, da forma como se organizam, né? Após a devida homologação do parecer normativo por parte de quem aí está à frente, né, dessa análise. A maior parte dos conselhos, quer seja estaduais, municipais de educação, então denomina esse ato muitas vezes como deliberação. Identifica a função de ato normativo, chamado resolução, tanto para o Conselho Nacional, como para o Conselho Estadual, quanto para o Conselho Municipal, e as resoluções e deliberações são apresentadas de forma articulada, seguindo um modelo de redação da Constituição Federal, ou da legislação e das normas ordinárias, e geram obrigações normativas para os correspondentes órgãos, estabelecimentos de ensino do respectivo sistema de ensino. Por isso que ele é um ato de concretização, né? Aplica-se. Enquanto o parecer, né, há todo um estudo antes de se tornar a resolução, né? Antes de se tornar lei. Márcia, eu vou colocar para a senhora mais 3 questões, tá, que apareceram aqui, depois a gente passa para as suas considerações, né, e depois passamos para a Mariane para o encerramento. São 3 questões que fazem os seguintes questionamentos, né? Como fazer, como fazer atos normativos sem a formação permanente? Essa é uma questão. A senhora frisou muito bem a importância e a necessidade da formação permanente, né? Nós que somos diretora de formação da UNCM Nacional, nós sabemos a importância e o significado da formação, né? E essa formação ela tem que ser permanente, porque existe uma rotatividade muito grande dos nossos conselheiros municipais de educação, que aí, usando algo bem popular, né, não dá para tirar cabelo de garrafa. Sem formar, não dá, né? Sem a gente estudar, não tem como fazer nada. Né? Nós precisamos, aí a senhora vai responder essa questão, como fazer atos normativos sem a formação permanente. Outra questão do Pascoal, né? João dos Santos Pascoal, acho que é isso. Um CME pode escolher uma etapa ou modalidade para defender em detrimento de outras? Né? O CME se pode escolher, tá? E a outra questão mas a senhora situou a pesquisa em São Paulo, a Irene aí parabenizando a professora Márcia. A professora Márcia é muito interessante. Obrigada pela socialização. Tarde de muito aprendizado para todos nós. Ô, Irene, a nossa outra articuladora lá da Bahia, que bom! Vamos juntar as forças, realmente. Foi muito interessante, está sendo muito interessante essa live, com certeza, Irene. Tá? Agradeço. Pelo trabalho que desenvolve aí também na Bahia, né? Também a professora Ed também já escreveu no WhatsApp, né? E a professora de Sergipe, também a professora Rita escreveu que está gostando muito da sua live, da sua fala. Tá? Professora Márcia, então, a outra questão mas se São Paulo não está dando conta de cumprir com o seu papel, devido ao número de conselheiros insuficientes, essa insuficiência não seria relacionada ao caráter de voluntariado do trabalho? Tá? Então, são 3 questões, uma sobre o ato normativo, outra se o conselho pode escolher a modalidade
para defender em detrimento de de outras etapas ou modalidades, e a outra é sobre a questão do trabalho voluntariado, né, professora Márcia? Então, com a senhora, para muitos elogios aí no chat, a Maria está informando, tá? Professora Márcia, com a senhora. Olha, eu quero agradecer desde já a cada elogio, a cada reconhecimento e esse trabalho incrível com essas parceiras articuladoras e toda a equipe, né, da UNC e do IAD, que está sendo muito interessante toda essa mobilização aí para promover essa formação para vocês. Bom, eu sou conselheira. Eu acho que a primeira questão é você pensar assim, entender que só a sua formação, a sua experiência não é suficiente para ser conselheiro. Porque eu posso entender muito bem de uma área, ter anos de experiência, mas eu estou no conselho e não faço aquilo que é o papel dele. E aí? Eu vou estar deixando que contribuição. Então, eu acho que a UNCM, nesse sentido, ela tem buscado se fortalecer os conselhos, entendendo, e as pesquisas também estão dizendo, né, que o conselheiro também precisa de formação, para que ele possa exercer aquelas atribuições, porque senão vão exercer só a atribuição normativa e não vão exercer a atribuição de mobilização da sociedade que eles têm que fazer. Eles têm que estar no momento de plano municipal de educação juntos, promovendo, e aonde que eles estão muitas vezes? Eles não podem ficar escondidos. Então, essa formação é que empodera esses conselheiros para que eles se unam e se fortaleçam, porque cada um sozinho, nas suas fragilidades, não consegue mudar o seu meio, né? Então, por isso que é bacana a formação, porque vocês também são encontros. Então, lá na Bahia, lá no Sergipe, lá em Alagoas, nossa, os conselhos têm uma super estrutura. Por que a gente não tem estrutura? O que eles fizeram lá que eles conseguiram? Então, vamos buscar essa experiência bem-sucedida e trazer para a nossa realidade. E dizer, olha, se lá conseguem, a lei permite, aqui também vai ter que permitir. Se a gente fizer o mesmo caminho, a gente vai conseguir, sim. E o que eu tenho para dizer para vocês, então, é isso. Reconhecer que precisa desta formação. Dizer um sim para a formação. Se eu preciso fazer atos normativos, o que é interessante? Interessante chamar alguém que entenda de legislação e, eu preciso que me explique aqui como se organiza um parecer, como se dá uma redação na hora que eu tiver que redigir uma resolução, qual que é a estrutura, qual que é a linguagem que se utiliza. Então, esses conhecimentos, né, são conhecimentos específicos que a gente precisa buscar e se apropriar. Então, a formação está sendo promovida, né, eu acho que a partir dessa, muitas outras virão, e entender dessa necessidade de buscar, né, ou na formação, ou com alguém que venha para o conselho e ofereça, ou traga, ou promova aquelas discussões que, às vezes, os próprios conselheiros precisam buscar. Sobre o conselho pode escolher entre uma etapa ou uma modalidade, eu diria o seguinte, qual é o papel do conselho? Se o conselho digamos assim, nós temos um sistema municipal, nós temos vários órgãos, qual é a responsabilidade do sistema municipal? Qual é a responsabilidade do conselho? O conselho não vai regulamentar para o ensino superior, porque não é da função dele. Ele não vai lá com o ensino médio, que não é de competência. Quem que é a educação infantil? É o ensino fundamental? Dentro dessas etapas, quais são as modalidades que se fazem presente? É este que eu tenho que cuidar com zelo, com atenção e garantir com que cumpra. Se eu fizer o dever de casa bem feito, com aquilo que é de minha responsabilidade, é da minha competência, aí sim eu posso pensar em fazer algo para o ensino médio, mas que na verdade não é da minha competência. Então, enquanto conselheiro, ele tem que cuidar da gestão democrática, ele tem que promover a qualidade de ensino, e ele não pode ter preferência, eu gosto mais de educação infantil do que ensino fundamental. Não. Se ele está ali para garantir, né, que tenham acesso, que tenham qualidade, enfim, diante de todas as atribuições que vocês têm, é isso que vocês têm que cuidar. Eu diria não escolher, eu diria ver qual aquela que não está sendo olhada, ou que está sendo deixada de lado, né? Então, eu acredito que, nesse sentido, é pensar sobre qual é a responsabilidade do conselho e promover uma educação que seja para todos, e que pense em todas a etapas, que é de sua responsabilidade, assim como as
modalidades. E sobre São Paulo, não é nesta pesquisa, aí tem a ver com a minha pesquisa de pós-doc. São Paulo tem uma das melhores infraestruturas de conselho. Eles têm sede própria, eles têm recurso próprio, eles têm funcionários próprios, tem guarda, tem merendeira, de serviço de limpeza. Eles têm uma organização de prédios, assim, que ajuda, que acolhe. A estrutura deles é fantástica, eles têm orçamento próprio, e os conselheiros, inclusive, eles ganham jetons, né? Só os da sociedade organizada que não. Então, o que eu diria para vocês? Então, Márcia, mas por que então que não fazem? Porque isso é uma decisão, precisa alterar regimento interno, precisa conhecer das suas atribuições e não abrir mão delas. Então, não é uma questão que não dá, que não pode, que não tem condições. É questão de entender qual é o seu papel e promover. Então, é isso. Se as minhas atribuições são essas, e existe uma rede grande, eu posso crescer junto com ela. Quem é que diz que precisa ficar só esse número de conselheiros? Precisa. Doutora Márcia, doutora Gilvânia, né, pedindo para parabenizar a senhora, falando da importância da abordagem que a senhora trouxe, né, e que é mais um momento de formação, com certeza, de conselheiro, né, o Kellyton, né, do IAT, colocando que as lives de vocês são sempre bomba de audiência. Parabéns a Mariana e a toda a equipe. E a Mariana colocando para o Kellyton, né, que nós queremos fazer um agradecimento muito especial, que hoje, lá na Bahia, né, lá em Salvador, é feriado, e ele está aí para nos atender. Então, agradecimento ao Kellyton, né, por estar conosco, participando dessa live. Professora Márcia, antes de passar para as suas considerações finais, eu queria ver com a senhora a possibilidade de orientação da tarefa, né, da tarefa avaliativa deste módulo. A nossa amiga aqui, Gomes, né, Cruz, quanta clareza sua fala traz, você é fantástica, parabéns pelo domínio. Senhora Márcia, então, assim, se puder fazer esse trabalho orientativo nosso processo avaliativo, antes de encerrar a nossa live, já é 15h25, a gente tinha prometido a Mariana que até 15h30, que é uma única fala, nós estaríamos encerrando até para liberar o nosso querido amigo lá do IAT, o Kellyton, que está à nossa disposição, né, professora Márcia? Então, se a senhora puder fazer uma orientação, através de todo esse seu estudo, toda essa sua pesquisa, né, que foi bastante elucidativa quando, né, traz essas questões desses atos interpretativos, desses atos de concretização, da responsabilidade de fazer um parecer, da responsabilidade de fazer uma resolução, né, categorias de análise que foi feita na sua pesquisa. Então, se a senhora puder fazer uma orientação, a gente agradeceria muito em nome do... Ok, antes de fazer a orientação, quero então agradecer à professora Gilvânia ali pelo feedback, desejar melhoras, dizer que receber esse teu olhar, né, esses seus comentários me honra muito, porque eu sei que a senhora é uma grande liderança nesse país, nas políticas públicas, e mais do que nunca vai estar com muito mais empenho ainda, né, ou valorizando essas pesquisas aí nessa materialização, porque nós estamos todos juntos aí querendo o mesmo objetivo nesse fortalecimento dos conselhos, né. O que eu posso deixar, então, de orientação? Vocês vão selecionar, então, pode selecionar um ato normativo do Conselho Municipal do seu município, e você vai olhar, vai fazer uma leitura flutuante, como a gente fez na pesquisa, olhando, se deixando invadir por impressões, vendo como é que é essa estrutura, para quem se destina, quem propôs, que conceitos aparece, se é feita interpretação de lei ou não. Então, escolher esse documento e fazer esse olhar, e fazer essa análise, né? E, então, essa é a proposta
do módulo 4, né? Então, foi publicada, não foi publicada, que ano que foi feita? Então, esses indicadores que podem ser estabelecidos ao olhar esse ato e ver qual é a contribuição desse ato, ver as pessoas que estão ali, essa estrutura, e seria legal não só pegar um ato, né, do município, pegue também um ato lá do Conselho Nacional de Educação, pegue um ato do Conselho Estadual de Educação, observe se é um parecer, né, como que estrutura que tem esse parecer, compare os 3 documentos, porque às vezes olhar o jeito que o outro publicou também acaba sendo interessante nessa estrutura, nessa forma de colocar. É assim que a gente se apropria dos conhecimentos e incorpora esses conhecimentos, porque na hora que vocês forem fazer os pareceres ou as resoluções, vocês já sabem que tem que observar essa estrutura. E a leitura do artigo seu e da professora Marilene é importante também para os nossos conselheiros cursistas, né, professora Márcia? Sim, além da Marilene, a Gisela foi uma aluna da USP que estava de psicologia, que esteve muito à frente dessa pesquisa, né? Quero agradecer muito a ela e dizer que ela fez uma indicação de estudo no módulo 4, que vocês podem conhecer com mais detalhes, né, a pesquisa. Certo. Então, agora nós passamos para as suas considerações finais, e depois a senhora retorne e a gente passa logo em seguida para a professora Mariana. Professora Márcia, com a senhora. Neste momento, então, que estamos aí no final da live, esses elogios, esses feedbacks e essas provocações, essas reflexões, esses questionamentos que vocês estão fazendo, só mostra que a tarde não foi em vão, né? A partir desse momento, com tudo aquilo que vocês estão aprendendo a cada live, né, está nas suas mãos materializar, interpretar, buscar aquilo que não sabe, se ter até a escolha de querer se envolver ou não. Isso está nas suas mãos. Mas se você assumiu essa missão de ser conselheiro, marque o seu tempo. Tenha certeza de olhar para trás e dizer, eu contribuí com aquele momento. Se você se sentir sozinho como conselheiro, né, busque se fortalecer junto à UNCB, busque outro conselho que você possa, então, apoiar, né, e busque essa formação também que está sendo promovida aqui. Eu posso dizer para vocês que hoje eu cheguei aqui com uma grande responsabilidade, a responsabilidade de mostrar para vocês um outro olhar sobre as políticas públicas que eu mesmo não conhecia, que era este olhar das políticas públicas no campo das psicologias, da psicologia escolar e do desenvolvimento, e olhar para essa área e ver que a gente está trabalhando todos juntos com o mesmo propósito, a gente só precisa ter esse reencontro, ou melhor, este encontro, e que eu espero hoje ter aqui promovido. Atualmente, hoje, eu não estou mais em universidade, né, trabalhando na Universidade de Mogi das Cruzes, eu trabalhei até julho. Hoje, a minha dedicação é exclusiva para o concurso nacional, né, como um trabalho solidário pela Cooperativa de Trabalho Educacional dos Amigos do Mundo Melhor. É por ela que eu acredito e que tem a minha concepção de educação, não só a minha, como de um grupo de pessoas, e vinculada, então, à USP, ao Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisa, que está completando 20 anos, e a ele que eu sou muito grata, a professora Marilene, a professora Darlia, a professora Gilvânia, né, e que são pessoas que, neste momento, estão à frente da educação e estão criando as possibilidades, assim como presidente da UNC Nacional, né, eu também, né, quero aqui agradecer a ele, tá? Pelo espaço, por todas as condições criadas. Agora, tudo isso não seria possível se não fosse por você que nos assiste. Então, gratidão. Obrigada, professora Márcia. Professora Gilvânia colocando mais uma vez, foi uma live muito esclarecedora, leve de ouvir e muito próxima dos conselheiros. Essa avaliação da professora Gilvânia é muito interessante para cada um de nós, né? Nós sabemos o grande trabalho que a professora Gilvânia desenvolve na Bahia, e não só na Bahia, no país inteiro,
Então, é muito bom ouvir, apesar de ela não estar agora nesse momento presente, mas ela está acompanhando, e isso é muito bom. Agradeço também a professora Giovânia pela participação e pela contribuição. Ela estava lá selecionando os questionamentos. Agradecemos a parabéns, professora Márcia, suas orientações nos incentivam muito. Eu não sei se alguém aqui de Santa Catarina, alguém de outro estado, não sei qual é o estado. Agradeço a todos os estados aí presentes. Um carinho muito especial por todos vocês. Queremos agradecer às nossas articuladoras, grandes profissionais, a Rita, a nossa amiga Etia, as duas da Bahia, que são as professoras que, nesse momento, professora Irene e a professora, eu não lembro agora, nesse momento, a professora Márcia, mas, assim, esse trabalho, a professora Irene, Elaine, Etia, Rita e Márcia, são as professoras que estão conosco, nesse trabalho voluntário, nesse trabalho de doação, muito tem contribuído para a melhoria da nossa atuação enquanto conselheiros municipais de educação. Então, professora Márcia, muito, muito, muito obrigada, Queremos agradecer muito a sua contribuição, e o sentimento é o mesmo que a senhora acabou de nos passar, que é gratidão ao trabalho que vocês estão desenvolvendo. Irene, Elaine, Etia, Rita e Márcia. E a vocês, conselheiros, é o nosso grande abraço, o nosso incentivo ao trabalho de cada um e de cada uma de vocês, é um trabalho que não é fácil, eu tenho dito assim, não é fácil, mas não é difícil, mas que a gente precisa pensar num país melhor, numa participação social maior, pensar num projeto de educação para a nossa nação, pensar num projeto de participação efetiva, como diz o nosso professor Genuíno Bourguignon, que esteve conosco ontem em Santa Catarina, no nosso curso estadual, nós precisamos da participação de todos e todas, nós precisamos pegar nas nossas mãos a educação para que possamos realmente desenvolver a cidadania, desenvolver o nosso povo. A nossa responsabilidade é muito grande e a nossa participação é essencial. Obrigada, passo agora para a professora Mariana, para fazer o encerramento dessa live. Tá? Professora Mariana, com a senhora. Oi, Darli. Então, agradeço nossa palestrante querida, professora Márcia Bavaresco, que com certeza ampliou o entendimento dos conselheiros municipais de educação em relação aos atos normativos. Agradeço a professora Darli Zunino pela mediação da mesa e pela orientação pedagógica na condução deste curso. Agradecemos a todos que nos assistem e encerro oficialmente neste momento nossa 8ª live do curso Escola de Conselhos. Até nossas próximas lives que ocorrerão no mês de novembro. Boa tarde a todos e até a próxima.